Glória a Deus. Você já recebeu muito do Senhor nessa noite aqui, amém? Eu também já recebi muito dele. Nós já fomos bem alimentados aqui, né? A gente já recebeu, como disse Mica no começo do culto, uma porção fresca do céu. O Senhor já derramou muito sobre nós. Mas crente come, né? Não é assim que a gente diz? Então tem mais. Amém? E falando nisso, em comida, a nossa relação com comida vai muito mais além do que suprir uma necessidade física, né? A gente tem uma relação com comida que é uma relação emocional, é a relação cultural. Aqui o povo do Nordeste tem um rei, né? O rei dos reis, né, Clefson? Da comida, viu, Clefson? Que é o amarelinho do poder, o cuscuz. A gente tem uma relação cultural com a comida, uma relação emocional. Quando a gente se senta à mesa, junto da nossa família, esses laços são estreitados. Quando a gente se senta para comer com os amigos, são muitas gargalhadas que a gente dá junto. Então, comer não é simplesmente satisfazer uma necessidade física, fisiológica, mas comer tem a ver com uma satisfação de emoção, com a satisfação da nossa cultura, das nossas relações. E talvez seja por isso que para muitos de nós é muito difícil fazer uma dieta, né? Para muitos de nós é difícil jejuar, porque a gente tem esse relacionamento aí fofinho com a comida, né? A gente gosta. E quando a gente vai ver o nosso Senhor Jesus, ele era uma pessoa assim que também gostava de estar nas mesas, né? Quando a gente vê muitas histórias de Jesus, a gente vai ver Jesus em jantares, em festas. O primeiro milagre que Jesus fez, Jesus estava num casamento, né? Regado a muito vinho, certamente tinha comida. Jesus era crente, né? Ele gostava de comer. Então, a gente vai ver que comida no ministério de Jesus, ou a mesa era o ponto principal, ou secundariamente estava ali aparecendo, mas sempre tinha. E hoje eu queria conversar com você sobre um desses encontros que Jesus teve, que tinha comida também. E a gente vai ver como é que foi isso. Queria convidar a você a abrir sua Bíblia aí no texto de João, capítulo 4. Você conhece bem esse texto. João 4, do 1 ao 38. Diz assim a palavra do Senhor. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Guarda essa informação aí, os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor,
Tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui para buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido, e isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse inteirinho, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhe disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de Sarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Você pode orar mais uma vez comigo? Senhor, nós bendizemos pela tua palavra lida, Senhor. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós temos ter uma expectativa aqui de mais uma vez ter um encontro com o Senhor. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor se revele a nós, em nome de Jesus. Amém. Então, você vai ver aqui que esse é um encontro regado a água e comida. Sim, a água e comida, porque eu disse para você guardar a informação de que os discípulos haviam ido comprar comida. E você conhece bem essa história, só para fazer um breve resumo. Jesus estava indo da Judeia para a Galileia, e a Bíblia diz que era necessário para Jesus passar por Samaria. E é interessante essa informação, porque você sabe que os judeus, quando eles iam fazer esse caminho da Judeia para a Galileia, eles não passavam por Samaria. Eles faziam outro caminho, um percurso maior,
para não passar por Samaria, porque os judeus não se davam bem com os samaritanos, pois os judeus consideravam os samaritanos um povo impuro, um povo misturado, né? Porque era uma raça de judeu que tinha se misturado com os gentios, um povo não judeu. Então, os samaritanos não eram queridinhos pelos judeus, pelo contrário, eles eram marginalizados pelo povo judeu. Mas, para Jesus, era importante, era necessário passar por Samaria. Então, Jesus vai por ali, naquele lugar, e enquanto ele está andando, provavelmente no sol do meio-dia, Jesus para naquele poço para descansar. E nesse intervalo, né, porque Jesus estava acompanhado de seus discípulos, os discípulos vão à cidade para comprar comida. E Jesus fica ali, junto ao poço de Jacó, e é nesse lugar que ele encontra a mulher samaritana, e toda essa história que você e eu já conhecemos acontece, né? A história do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Observa que enquanto Jesus está ali naquele diálogo, os discípulos não estavam. Eles tinham ido à cidade a fim de comprar comida. E nesse caso eles estavam indo em busca de uma satisfação, de uma necessidade física. Eles haviam andado muito. E eles estavam com fome. E eles precisavam se alimentar. E os discípulos vão, e Jesus desenrola um diálogo que a princípio parece começar com uma necessidade física, que era de água, mas termina provocando a realização de um atendimento de uma necessidade espiritual, que era a salvação. Então Jesus ali naquele diálogo com a mulher samaritana sai de uma mentalidade meramente humana, física, fisiológica, para uma mentalidade espiritual. Jesus agora sai de um atendimento de uma necessidade física para um atendimento de uma necessidade espiritual. E a gente vai ver que quando os discípulos retornam, eu acho que a cena para os discípulos é muito confusa. Eles voltam e encontram o Senhor Jesus conversando com a mulher. E uma mulher samaritana. E vocês sabem, como eu já disse aqui, não era costume dos judeus conversarem com um samaritano, quanto mais uma mulher. Mulher, quem era uma mulher na fila do pão? Ainda mais uma mulher samaritana, né? Segundo os judeus, era melhor se rasgar uma Torá do que apresentar a verdade do evangelho a uma mulher. Imagina uma mulher samaritana. Então Jesus estava fazendo tudo ao contrário ali. Tudo ao contrário da dinâmica cultural dos judeus. E os discípulos chegam, e eu acho que eles ficam tudo assim, né? Querem saber, mas não tem nem coragem de perguntar. A Bíblia diz isso. Que eles não perguntaram, nem disseram uns aos outros. Por que é que ele está aí com ela? Por que é que ele está conversando? O que é que está acontecendo? Mas vejam, eles foram fazer o que, gente? Comprar comida. E eles chegam com a comida. Eles chegam com o lanche da Ebenezer lá para Jesus, né? Com o enroladinho e com a empada. Chegam lá para Jesus e apresenta a comida. Fosse uns crentes que eu conheço aqui, já tinha comido duas. As duas. Mas, ao que parece, Jesus não dá muita bola para a comida que os discípulos trazem, né? Aí os discípulos chegam com a comida. Jesus está conversando com a mulher. De repente a mulher vai-se embora, deixa o cântaro e Jesus não come. O que é que está acontecendo, gente? Está tudo bagunçado nesse cenário. E aí, quando os discípulos percebem que Jesus não se alimenta, eles dizem assim: mestre, come. Porque afinal de contas a gente foi andar para comprar comida para tu comer, né? E você deve estar com fome. Aí Jesus, que é extraordinário, devia ser muito legal andar com Jesus, né? Porque ele dava cada resposta, minha gente, que a pessoa dava um nó no juízo. Aí Jesus, diante da afirmação dos discípulos: mestre, come. Aí ele diz assim: uma comida tenho para comer que vocês não conhecem. Aí disse: eita Jesus, trouxeram o lanche de outra igreja, de outra cantina para Jesus. Se adiantaram na frente da gente e Jesus já lanchou.
Foi isso que os discípulos disseram, né? Eles disseram assim, será que alguém já trouxe comida para ele? Mas para eles essa ideia também era muito absurda. Por quê? Jesus estava em uma aldeia de samaritanos. E como eu disse para vocês, samaritanos eram um povo impuro. E os discípulos sabiam que essa impureza tinha a ver com os rituais, como os samaritanos se alimentavam, né? Então, assim, na cabeça do judeu, o samaritano ele não cumpria bem o ritual, ele era meio sujinho na cabeça do judeu. Então, Jesus não ia comer uma comida vinda do samaritano. Então, não fazia sentido nenhum na cabeça dos discípulos Jesus ter comido uma comida de alguém dali. Então, assim, que comida foi essa, Jesus? Quando Jesus, assim, uma comida tenho para comer que vocês não conhecem. Aí os discípulos entram em parafuso, ficam sem entender nada, né? Como assim? Que comida é essa? E eles dizem, por acaso alguém te deu de comer? Por acaso alguém entregou alguma comida para ele? Aí Jesus diz, no versículo 34, a minha comida consiste em fazer a vontade de Deus e completar a sua obra. Sabe, Jesus estava falando de uma coisa e os discípulos estavam falando de outra. Os discípulos estavam falando de uma necessidade física. Jesus estava falando de uma necessidade espiritual. Eles não estavam falando sobre o mesmo assunto. E até então, eles não conseguiam se entender. Os discípulos não estavam entendendo exatamente o que Jesus estava falando. Jesus, ele estava descrevendo de um alimento que veio da parte de Deus. E os discípulos estavam querendo entregar a Jesus um alimento que vem da parte dos homens. E Jesus disse assim, vocês precisam entender. É uma comida que vocês não conhecem. E realmente os discípulos não conheciam, porque aquele ensino era novo. Jesus não tinha chegado nessa parte da apostila da comida espiritual. Ele não tinha chegado nesse módulo da escola de discípulos sobre a comida espiritual. Então os discípulos não sabiam ainda do que é que Jesus estava falando. Mas Jesus disse assim, olha, eu vou começar a ensinar para vocês a respeito desse alimento que vocês não conhecem ainda. A minha comida é fazer a vontade de Deus, é fazer a vontade do Pai e completar a sua obra. Jesus estava dizendo assim, olha, do mesmo jeito que a gente come, isso muitas vezes não somente satisfaz a nossa necessidade física, mas também traz alegria para a gente. Quando você come aquele chocolatezinho aí que você gosta, né? Ou aquela massa, ou aquele cuscuz, tu fica felizinho da vida. Jesus estava dizendo assim, ó, essa satisfação, muito maior que essa, eu tenho em fazer a vontade do meu Pai e completar a sua obra. Jesus, ele vê fazer a vontade de Deus e completar a obra que foi entregue para ele como a sua fonte de satisfação e de alegria. Jesus entende que, mais que uma comida que alimenta o corpo, fazer a vontade do Pai e completar a sua obra não era simplesmente um dever para Jesus, mas era um deleite. Jesus se deleitava em obedecer. Jesus tinha alegria em obedecer. A comida de Jesus era obedecer a Deus. Sabe, Jesus, como a palavra de Deus nos diz, ele é o último Adão. E isso expressa a perfeição, a plenitude que há em Jesus. Então, se você volta para o primeiro Adão, lá no Éden, você vai ver que para esse Adão, lá em Gênesis, ele foi criado com um propósito, com uma missão, como cada um de nós. Ele foi colocado no jardim do Éden, na terra de delícias, no lugar do deleite. Adão foi colocado. E nesse lugar, o Senhor disse assim, olha Adão, tudo aqui é teu, você vai administrar esse mundo como um mordomo responsável. E
existia uma missão sobre a vida de Adão. Ele deveria ser frutífero, ele deveria multiplicar-se. E Adão também, ele foi chamado para trabalhar naquele jardim, para cultivar aquela terra e para guardar aquela terra. Mas você sabe que o Senhor também deu a Adão a alegria, o prazer do alimento físico. A Bíblia diz que naquele jardim haviam muitas árvores frutíferas. E Adão podia desfrutar de cada uma delas. Apenas uma não era permitida que ele desfrutasse. A Bíblia diz que existia uma proibição e Adão não poderia desfrutar daquele fruto. Mas como você e eu conhecemos bem a história, foi esse fruto que o primeiro casal resolveu desfrutar. Naquela proibição de Deus, de que Adão não poderia desfrutar daquele fruto, o Senhor estava dizendo assim: você tem uma comida espiritual para comer, Adão. Obedecer a mim. Você deve ter plena satisfação em me obedecer. Essa deve ser a sua comida, Adão. E Adão tinha essa escolha de se deleitar na obediência ao Pai. Mas parece que essa não foi a escolha do primeiro casal. Eles resolveram declarar mais ou menos assim: meu alimento é fazer a vontade daquele que me tentou e cumprir a sua obra. Parece que o coração de Adão ficou inclinado para um prazer imediato que um fruto podia trazer. E a verdade é que Adão fracassou no deleite em obedecer ao Senhor. E talvez aí eu e você a gente já comece a se identificar, né? Porque muitas vezes a gente também fracassa no deleite de obedecer ao Senhor. Mas Jesus, como o último Adão, ele vem e nos ensina que fazer a vontade de Deus e completar a sua obra não deve ser somente a nossa obrigação, mas deve ser o nosso prazer, deve ser o nosso deleite. Observa aqui, quando Adão descumpre aquilo que era proibido dele fazer, e ele vai lá e come o fruto, ele é expulso do Éden, ele é expulso do lugar do deleite, ele é expulso do lugar do prazer. Então, obedecer agora é custoso, obedecer agora é difícil. Você lembra que a partir das gerações de Adão, e quando o povo de Deus se estabelece como um povo, o Senhor teve que estabelecer para a organização da vida do povo as leis. Mas quem conseguia cumpri-las? Quem conseguia cumprir as leis? A Bíblia diz, no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 20, que nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. O resultado que a lei trouxe não foi que o homem conseguia cumprir todas as leis, mas foi trazer para a consciência do homem e da mulher que nós somos pecadores, que não havia em nós condições pela força do nosso braço de cumprir a lei. Então, obedecer agora era difícil, não era mais um prazer, não era mais um deleite, porque agora o homem estava fora da terra do deleite, porque agora o homem estava distante da fonte do prazer. Mas Jesus veio mudar essa história, amém? Enquanto todo esforço humano só trazia consigo uma recompensa, que era nos fazer conhecedores de que somos pecadores, Jesus está nos dizendo que Ele veio mudar essa história. E Ele disse isso para os discípulos: olha, vocês ainda não conhecem isso. Eu tenho uma comida para comer que vocês ainda não conhecem, mas vocês vão conhecer.
A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Jesus estava apontando para a sua obra na cruz. Ele estava dizendo assim, olha, eu vou levar a obediência ao ponto máximo. A Bíblia diz que Jesus, ele foi obediente até a morte. E morte de cruz. A Bíblia vai nos dizer, eu queria que você acompanhasse o texto de Romanos capítulo 8, a partir do versículo 1. Romanos 8, versículo 1 em diante, eu vou ler aqui na versão NVT, diz assim: agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida, os libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar, por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa, e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. De modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Aqueles que são dominados pela natureza humana, pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito, pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz, pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus, nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence, uma vez que Cristo habita em vocês. Embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos, dará vida a seu corpo mortal, por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que sua natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba Pai, pois o seu Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Aleluia! Sabe, Jesus estava dizendo, olha, vocês não conhecem essa comida, porque eu ainda não apresentei ela para vocês. Mas eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou e completar
a sua obra. Essa é a minha comida, essa é a minha satisfação. E isso se expressa na crucificação de Jesus. Jesus cumpriu plenamente ali a vontade de Deus, quando ele se entrega como propiciação pelos nossos pecados. Jesus declarou que ele obedeceria ao Pai e completaria a sua obra. E Jesus estava dizendo assim para o Pai: Pai, eu me submeto ao sacrifício da cruz, eu me submeto a completar a tua obra, a trazer a redenção para todos os seres humanos, porque isso me traz alegria, isso me traz contentamento. A Bíblia diz que Jesus suportou a cruz, não considerando a vergonha que isso era, por causa da alegria que lhe estava proposta. Jesus tinha prazer, a comida de Jesus, aquilo que trazia satisfação a Jesus, era obedecer a Deus, era completar a sua obra. Jesus estava dizendo assim: olha, mais do que uma satisfação na carne, que a comida que os discípulos estavam trazendo para ele poderia trazer, ele tinha escolhido ter a satisfação duradoura, plena, eterna, que a obediência a Deus pode trazer ao coração do homem. Jesus escolheu comer uma comida que trazia satisfação eterna. E a pergunta que Jesus faz para mim e para você nessa noite: qual é a nossa comida? O que é que nos alimenta? Sabe, a gente viu que Adão, ele escolheu o prazer imediato do fruto. Ele escolheu comer aquela comida que ele não poderia comer. E ele trocou a satisfação duradoura da presença de Deus pelo prazer imediato da comida. E a gente vai perceber que a gente sempre vai se encontrar nesse dilema. Esse sempre será o dilema do ser humano: o prazer imediato ou a satisfação duradoura. Sabe? Eu posso escolher entre o prazer imediato de comer o chocolate ou a satisfação duradoura de fazer uma dieta, perder peso, ter mais saúde. Eu posso escolher o prazer imediato de dormir até mais tarde ou ter a satisfação duradoura de acordar mais cedo, me exercitar, render meu dia. Eu posso escolher o prazer imediato que um vício pode trazer, ou ter a satisfação duradoura de encarar e resolver um problema. Eu posso escolher o prazer imediato de uma relação extraconjugal, ou ter a satisfação duradoura de investir num casamento. Sempre vai ser uma escolha. Qual é a comida que a gente vai escolher comer? Do que é que a gente vai se alimentar? E eu quero que você lembre comigo que Jesus inaugurou um novo tempo. Um tempo que obedecer a Deus voltou a ser prazeroso. Um tempo em que obedecer a Deus não era mais custoso, não era mais penoso. Sabe, na antiga aliança, o povo, ele foi liberto da opressão do Egito, daquele tempo tão penoso de escravidão. E esse povo, ele foi liderado por Moisés nessa jornada, você sabe. E nessa jornada, eles estavam andando num deserto em busca da terra prometida. Nós estamos sendo bem ministrados sobre isso aqui na quarta-feira, né? Conquistando uma vida abundante. E nesse deserto, você sabe que aquele povinho fofinho de Israel começou a reclamar, porque não tinha comida. E aí,
o Senhor, como providência e como resposta de oração, eles recebem da parte de Deus o maná. O Senhor envia o maná. E tudo isso que eu falei, ele aponta para uma realidade espiritual, porque como a gente aprende, a antiga aliança, ela era uma sombra da nova aliança. O povo ali no deserto e o maná caindo como a provisão de Deus para as suas necessidades físicas, apontava para uma realidade espiritual que nos foi apresentada na nova aliança. Agora eu queria que você fosse lá para João 6. Veja que nos diz a partir do versículo 22. João 6, a partir do versículo 22. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar, notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: o que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinais fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Portanto, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Nesse texto a gente vai ver Jesus se declarando como o próprio maná, como o próprio pão que desceu do céu. Então toda aquela história do povo no Antigo Testamento, sendo alimentado no deserto com o maná, apontava para uma realidade espiritual que se cumpriu plenamente em Jesus. Ele disse: olha, eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus estava aqui se apresentando como aquele que estava para atender plenamente todas as necessidades dos seres humanos. E observa aqui no versículo 27 desse texto que a gente acabou de ler, Jesus mais uma vez apresenta aquele dilema que a gente falou. O que é que vocês vão escolher? A satisfação imediata ou a duradoura? O prazer da carne ou
aquilo que o Espírito pode proporcionar. Jesus disse assim, olha, não trabalhem pela comida que perece, mas por aquela que subsiste para a vida eterna. Jesus estava mais uma vez declarando, o que é que vocês vão escolher? O prazer imediato ou a satisfação eterna? Qual é a comida que vocês vão comer? O que é que vocês vão escolher fazer? Sabe? As obras de Deus ou as obras da carne? O prazer imediato que as obras da carne trazem ou a satisfação eterna que as obras de Deus podem trazer? A alegria que as obras de Deus podem trazer. E diante dessa afirmação de Jesus, aqueles ouvintes disseram assim, o que é que a gente pode fazer para realizar as obras de Deus? E talvez essa seja a sua pergunta também, porque Jesus disse assim, olha, eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem, a minha comida é fazer a vontade de Deus e completar a sua obra. E talvez você esteja agora se perguntando como essas pessoas perguntaram a Jesus, Jesus, como é que a gente faz as obras de Deus? Como é que a gente come da mesma comida que você come? O que é que a gente tem que fazer? E como eu disse, a resposta de Jesus sempre é extraordinária. Sempre dá um nó na nossa cabeça. Porque certamente aquelas pessoas que perguntaram a Jesus, o que é que a gente precisa fazer? Eles estavam acostumados com o rolo da lei. Olha, tem que fazer isso, aquilo outro, fazer tudo certinho para poder, fazer as obras de Deus. Mas Jesus responde aos seus ouvintes no versículo 29. E ele diz exatamente assim, respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Sabe como é que você come a mesma comida que Jesus? Crendo em Jesus, crendo que ele foi enviado da parte de Deus. O nosso trabalho, a nossa comida é crer, porque Jesus já completou a obra, porque Jesus já fez todo o trabalho pesado, e ele teve satisfação, e ele teve deleite em fazer isso. Ele disse, eu me alegrei nesse trabalho, porque a minha recompensa era vocês. E a nossa recompensa é estar plenamente satisfeito nele. Sabe, Jesus inaugurou esse novo tempo em que cumprir a vontade de Deus não é algo custoso, não é algo penoso, é algo prazeroso. E para nós é simplesmente crer. Não tem a ver com o esforço humano, tem a ver com todos os dias, como aquele povo que ia para o deserto olhar e ver se tinha caído o maná do céu, e pegar aquele maná e comer da porção diária. Eu e você diariamente, como disse Clefson aqui, é se conectar com o Pai assim que acorda, dizer, Senhor, qual é a comida de hoje? O que é que a gente vai fazer junto hoje? Eu quero crer nas obras que o Senhor tem para fazer. E eu sou seu parceiro nisso, porque eu tenho deleite na sua presença. Sabe, existe uma promessa da parte de Deus no livro de Apocalipse para nós. É verdade, essa promessa foi dada à igreja de Pérgamo, mas ela é para nós também. O livro de Apocalipse, no versículo 2, versículo 17, diz exatamente assim: ao que vencer, dar-lhe-ei o maná escondido. E essa é uma promessa que nos fala de uma revelação completa de Jesus. Ao que vencer, receberá o maná escondido. Nós estaremos para sempre diante dele, e nós veremos a ele face a face. Nós o conheceremos como dele somos conhecidos. Nós temos diante de nós uma escolha a fazer. Qual é a comida que você vai comer hoje? O Senhor está perguntando para mim e para você. Você vai atender ao prazer imediato da carne ou à satisfação eterna
da presença de Deus. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Obedecer a Deus só é custoso para aquele que ainda não compreendeu o sacrifício de Cristo na cruz. Porque todo fardo, todo peso, Ele já levou. Ele já pagou. O sacrifício, a Bíblia diz, foi perfeito. Nós não precisamos mais empreender a força humana. Porque quando Cristo morreu na cruz, se estabeleceu uma nova era, a era da graça. E a graça é o favor imerecido de Deus, sim, mas a graça também é a força que te capacita para fazer coisas que você não faria sem a graça. Então, obedecer não é custoso. Você pode viver uma vida de obediência e ter prazer nisso. Você pode viver uma vida completamente entregue ao Senhor e ter prazer nisso. Você não vai sentir falta dos pratos que o mundo pode te oferecer. Porque em Jesus nós temos plena satisfação e alegria.